E aí, pessoal, abrindo o PeritaCast de hoje, vamos falar um pouco da nossa trajetória, né? O que mudou na Perita no último ano, né? Qual foi a mola mestra aí nesse processo de repente, virar a chave, rodar a chave. Então, o que acontece? Estávamos aqui trabalhando nesse mercado, desenvolvendo com uma certa desorganização, né, interna, a nível do volume, das demandas que apareciam. E aí surgiu a necessidade, através após idealizarmos a nossa cultura de trabalho, de empreendedorismo, de estabelecer ferramentas, estabelecer profissionais que pudessem nos auxiliar a potencializar não só as demandas, como otimizar os recursos comerciais, né? Ou seja, as oportunidades que surgiam no nosso cotidiano. Terminou travando, né, com tanto fluxo de trabalho, e aquela demanda era crescente, aquilo sufocava, passou inclusive a não ser prazeroso. E após a chegada de vocês, né, onde a gente, depois de uma consultoria, resolveu implantar ferramentas, né, tanto comerciais, como iniciar um trabalho de marketing, um projeto onde a gente trabalha conexões, e a Perita, ela rodou essa mudança de chave. E, Matheus, fala um pouco pra gente como você hoje terminou sendo ajudado pela empresa também no seu desenvolvimento profissional. Sim. Chegou lá na empresa com sede de aprender engenharia, né? Queria ir para campo, queria ir para as coisas. Me fala aí como é que você se encontrou no setor comercial, como você se sente hoje como profissional e que tipo de ajuda e de resultado você traz para a empresa hoje na atividade que você faz. Explica um pouco para a gente. Então, quando eu cheguei na Perita, eu tinha muito essa visão de que engenheiro tá lá para construir, tá lá para desenvolver, tem que subir prédio, né? Isso aí, a engenharia se resume a isso. É basicamente o que a gente vê na faculdade. E quando eu aprendi um pouco mais com você sobre o setor comercial, a importância que ele tem pro nosso mercado, sobre todas as empresas em si, não só para engenharia. Porque não adianta você ter o melhor produto do mundo ou você ter um atendimento super ok se você não sabe vender aquele produto que você tem. Então a importância do comercial de demonstrar uma confiança para o seu cliente, de você ser assertivo naquilo que você está se propondo e da imagem que você está mostrando para o seu cliente de você. Você ter uma organização das suas demandas para você conseguir vender mais e capitalizar mais com sua empresa. Então o comercial, ele anda muito com a parte organizacional. Você precisa ter um processo muito bem estruturado daquele atendimento com o cliente, que é o que a gente chama de jornada do cliente. Então, hoje em dia, com as ferramentas que eu tenho, desenvolvidas pela equipe e tudo mais, eu traciono o passo a passo para que eu consiga converter esse cliente. Ou seja, ele tem que ser tratado, ele tem que ser qualificado, eu tenho que entender a dor do cliente, o que ele realmente precisa resolver, como eu posso ajudar ele a resolver o problema que ele tem. Então, tudo isso ajudou muita gente nas nossas conversões, a gente ter o controle de demandas, a gente saber dar vazão naquilo que a gente consegue ou não consegue atender. Porque a gente vê muitas empresas de engenharia que querem atender tudo. Todo tipo de demanda que vem, eu faço. A gente entendeu que a gente não precisa fazer tudo. A gente consegue delegar, a gente consegue indicar para outras pessoas que a gente também ganha em cima disso. Não é centralizar tudo na mão de uma empresa só. É você saber direcionar para quem faz melhor aquela demanda. Você saber filtrar também, né, o serviço. Também, porque isso tudo é uma via de mão dupla, que a gente fala muito. Hoje eu te indico, daqui a pouco a pessoa volta com 3, 4 serviços para cima de você. Então essa relação comercial, como a gente aborda muito a questão do empreendedorismo networking, cresceu muito a empresa e o nome da empresa Perita por desenvolver e incrementar isso. Então você ter um controle, você ter um fluxo de demandas que sempre vai vir, você sabe que aquela empresa é aquela empresa que resolve o seu problema. Então vem mais clientes, você capitaliza mais coisas porque você tem um comercial bem estruturado. E você consegue ter tudo isso bem organizado para, daqui a 2 anos, daqui a 3 meses eu vou atender uma demanda parecida. Peraí, que eu tenho um registro que eu já fiz um trabalho parecido com isso. Então eu já sei os caminhos que eu tenho que lidar para conseguir atender aquele cliente. Matheus, essa tua visão de venda, que você chegou na empresa com a ideia de trabalhar operacionalmente em algumas atividades, a gente viu seu perfil, a gente converteu você para essa visão comercial, né, de trabalhar, é o que Flávio Augusto defende. Não adianta você ter a melhor operação, não adianta você ser bom naquilo que faz se você não vende. Eu acho que o primeiro passo, o trabalho, ele só existe após uma venda. Sem uma venda eu não tenho trabalho, consequentemente eu não tenho operação. O seu trabalho não é perfeito do mundo. Sem você não vai vender. Você vai fazer, você vai ficar ali parado. Então venda é o segredo de todo e qualquer negócio. O meu perfil, ele sempre foi muito comercial.
ele é desenvolvido pela necessidade propriamente de vender, né, ao longo da vida, e a gente procura aprimorar. Isso é técnica, né? Então você hoje, tenho certeza que não é o mesmo vendedor que era um ano atrás. Com certeza. E não vai ser daqui a um ano que você é hoje, é uma constante evolução, porque cada trabalho você vai aprendendo, inclusive daquilo que você não propriamente trabalha, mas você tem que ter uma certa expertise daquilo que você está oferecendo para poder agregar a solução para o cliente. E o bacana é que essa arte de vender, ela precisa de ferramentas, né? São trabalhos, além da ferramenta nossa, de interna, de processo, uma ferramenta externa que a gente contrata, que nos auxilia como um CRM para poder potencializar, né? Para poder alavancar esses resultados, a gente precisa dar entrada no funil. E o que dá entrada no funil? Eu percebi ao longo do tempo a necessidade do marketing, né? De um trabalho de publicidade bem cadenciado, que termina alimentando e retroalimentando esse funil. Exato. E aí eu queria, mano, que você contasse aqui pra gente, pro público, falasse um pouco sobre como você, como publicitária, chegada aí de Brasília, se deparou com um projeto Perita, né? E não é fácil entender de engenharia. Já conversei com vários profissionais. E como é que foi a tua imersão para você entender e ver o potencial que o mercado de engenharia tem, que eu digo que é um oceano azul de oportunidades, porque as pessoas não trabalham marketing, não trabalham comercial, não tem programas ou projetos de inclusão, né, onde a gente consegue rodar um sistema. Conta pra gente como você viu isso e qual foi a solução que você procurou ter para poder gerar e potencializar esse resultado como vem acontecendo. Então, o ponto principal da Perita que eu pude perceber foi a visão de mercado, né? A visão de mercado essa, não do mercado focado na engenharia, mas no mercado por trás que toda empresa precisa ter, que é um comercial bem estruturado, atrelado a um marketing bem desenvolvido. Então não adianta nada a gente ter um comercial rodando, ter funil, ter jornada do cliente e não ter as ferramentas, como você falou, para poder ter esse apoio. Essa gestão de marca, a marca sempre nos materiais da Perita, quando a gente iniciou as gravações, as mídias, eu pude perceber que deu um up total no que a gente estava comunicando, porque não é só comunicar de reunião, você tá com o cliente e falar, é você ter um material ali que possa ter um descritivo do que vai acontecer, é um vídeo que explique, são formas de comunicação que pode ser utilizada para poder fechar a venda. Então, o ponto principal assim da Perita que eu pude perceber é essa visão de mercado, porque deram prioridade para isso. Hoje as empresas elas não entendem a importância que o marketing tem dentro dela. Não adianta nada a gente ter uma empresa muito bem estruturada e não saber comunicar isso para o público. Então a gente acaba perdendo venda por não saber comunicar. Isso tanto a empresa comunicando, quanto o profissional comunicando também, né? Porque não é só a empresa, não é só a marca que tem que aparecer. Tem que aparecer a rede que está por trás dela. São as pessoas, né? As pessoas, né? Hoje a gente aprendeu isso com o trabalho da Amanda, da equipe Connect, que não adianta a gente estar fazendo publicidade de prédio, de pista, de obra, que ninguém quer ver isso. Parece propaganda de governo, né? 100 quilômetros de aquele drone lá voando, pegando a estrada, a pessoa tá, né? O que eu tô vendo aqui? Quem tá fazendo isso? Qual a história, né? Qual foi a dor? Qual foi a dor? Quais foram as pessoas? Onde tá o humor? Onde tá a dor? Onde tá a solução? Quem foi que moveu essa solução? É isso que eu acho que você trouxe pra gente, essa ideia de humanizar, né? Onde de repente a coisa não ficava centralizada no Marcelo, mas sim em toda a equipe, né? Onde cada um tem uma expertise. É para cada um construir a sua autoridade, né? Porque não é só o Marcelo que tem todo um staff por trás, e essa staff ela precisa ter nome, ela precisa saber falar, saber se apresentar. Quando eu cheguei na Perita, muitos não sabiam se apresentar. Eu perguntava, e aí? Que você... Qual a solução? Me conta aí, vou gravar um take seu de 1 minuto, me conta aí o que você faz na empresa. Meu nome é Nathalie. E é isso. E é isso. Tá, mas isso o quê? Vamos lá. Vende aí na moral, né? Vamos aprender a se vender, porque tem aquela historinha de você estar presa no elevador com o Steve Jobs ou alguém que vai investir na sua carreira. Você tem 1 minuto para você contar ali a sua história e se vender. Se a gente não sabe fazer isso no nosso dia a dia, como a gente se vende? E o tempo todo, assim, uma das coisas que eu também posso pontuar sobre a Perita é esse olhar para o networking, para as relações, para a conexão de negócios. Porque hoje o nosso trabalho ele é uma extensão da gente. Então, onde a gente passa, a gente tem contato com pessoas da nossa rede de contatos que possa gerar
tanto negócios pra gente, como negócios pra minha parceira que tá aqui do lado, ou pra REC Produtora, que é a nossa parceira aqui do podcast. Então, assim, a gente sempre tem pessoas que a gente possa conectar. Então, é uma extensão. Se a gente não sabe se vender, se a gente não sabe atrelar o nosso trabalho ao marketing, ele não se vende. Conectar dor a soluções, né? Exato. Ou as dores a soluções. Essa questão do staff, desde um comercial a hoje, eu poder estar hoje desfrutando, né? De um publicitário na equipe, tá desfrutando de um comercial, tá desfrutando de uma produtora renomada como a REC, tá auxiliando a gente a gerar um conteúdo e galgar novos voos, né, Nathalie? Hoje a gente tem um projeto, Nathalie entrou com a visão de gestão, uso e operação e conseguiu enxergar oportunidades, né? E oportunidade de novos negócios, porque você viu que por mais que você diagnosticasse, né, situações, você precisava de pessoas, precisava de soluções que não tínhamos dentro da empresa. E aí nisso, hoje, o que a gente tem, o que você está aprontando com a gente? Isso, essa questão de indicar parceiros, né, que a gente abriu, assim, os olhos, você principalmente, a gente está fazendo network, e aí? O que a gente pode mais desfrutar disso? E aí que veio a ideia do Perita Hub, né? Eu acho que você pode explicar melhor para os envolvidos aí, essa ideia que, assim, eu acredito que é um clube, né, de empresários que vai revolucionar toda a região e, se Deus quiser, para fora, porque é algo que não tem. Hoje a gente tem um clube de empresários para setores ramos, né, do mercado, mas para engenharia, esqueceram. E Nathalie, o mais bacana disso, assim, dessa ideia, ela nasce de uma necessidade de uma dor latente. Então, comercialmente, ou seja, o serviço ele nasce de uma dor existente, né? Então, qual era a minha dor no mercado? Por muitos anos, eu vejo um engenheiro reclamando do engenheiro, dizendo que a solução do A é melhor do que a solução do B. Que os órgãos de classe, as entidades de classe, prejudicam eles e não protegem. Ou seja aquela visão de reclamação, aquele negativismo, né? Aquela, poxa, eu falo mal de você porque eu não lhe conheço. Que cultura negativa é essa? Olhar só pro problema e não olhar só para o problema. Então foi partindo dessa premissa e através até do desenvolvimento que a gente veio tendo como equipe nesse tempo, que eu falei, poxa, a gente pode começar a construir um movimento, né? Ou seja, eu acho que são movimentos que transformam. Então foi nessa ideia de movimento que a gente começou a implantar isso na cultura interna da empresa, né? Desde o comportamento empreendedor, o espaço da pessoa se projetar, dela se divulgar, que surgiu essa visão de, poxa, vamos fazer um movimento aqui diferente, deixa quem está reclamando lá do outro lado. E quem pensa dessa forma, quem tem essa visão positiva, de que venda é importante, de que eu preciso de um staff, de que sozinho... Você não precisa pegar todos os serviços, que eu tenho parceiros. É que eu vou, se eu pegar todos os afogados, e qualquer um morre, o que acontece? Atrás o cliente fica insatisfeito, você não tem... É o nome da empresa. E a gente sabe que existe mercado para todo mundo da engenharia. Então, o serviço é o que não falta, você saber administrar ele e cada um fazer aquilo que está na sua competência. Eu digo que a engenharia ela é um ciclo, né? Então você, por exemplo, de onde saiu a ideia do Perita Hub? Você começa todo e qualquer empreendimento com um projeto, um estudo preliminar. Do estudo preliminar você faz um projeto arquitetônico. Aí você desenvolve os complementares, elétrico, sanitário, estrutural. Posterior a isso, a gente tem o orçamentista que vai fazer o orçamento da obra. Depois disso, um planejamento da obra, para finalmente chegar na construtora que vem executar. Essa construtora, por sua vez, tem que terceirizar várias especialidades. Não existe quem faz tudo e se faz mal feito. Então, grandes obras, grandes empresas, elas trabalham com terceirizações em demandas específicas, onde são pessoas e profissionais especializados em apertar aquele parafuso, em fazer uma impermeabilização, em fazer um telhado, que termina agregando valor àquele empreendimento. É um cara que trabalha com madeira, às vezes é um artesão, é um artista que você tem que colocar uma obra de arte na frente de um prédio, são impactos no trânsito. Então, assim, são várias situações. Terminou essa obra, o que vem? Plano de manutenção, gestão de uso e operação, assistência técnica, pequenas reformas, volta para refazer, um dia a edificação fica velha, derruba, faz de novo. Então, assim, é um ciclo realmente constante que não acaba e existe a dependência direta um do outro. E o que eu me surpreendi era como existe essa dependência, como existe esse ciclo, como existe essa roda, né, que não para de girar. E as pessoas não se falam. E elas estão sendo pessimistas, estão enxergando... Então, uma do lado da outra numa assembleia... Cada um olhando pro seu próprio umbigo aqui. Enxergando escassez. Exatamente. Por quê? Porque conheço muitos profissionais de engenharia que ele... Até porque o cliente ele pressupõe isso, que o engenheiro ele faz um buraco, né, que é cavar um simples buraco de 1 metro, como ele também constrói uma ponte.
e um prédio lá de Dubai. Então, o cliente acha que o engenheiro vai saber fazer tudo, sendo que não, na verdade, cada um tem uma especialidade, como na medicina, né? Então, assim, poxa, eu ia pro médico e, cara, ortopedista do joelho. Pô, o ombro, não é comigo não. O ombro, vou indicar um cara aqui que mexe com o ombro. Esse aqui mexe com o joelho, esse aqui mexe com o pé. E eu vendo aquela roda girar e os médicos financeiramente levarem a vantagem de ter essa rede, de gerar demanda para si mesmo. Você vai para uma consulta, da consulta você faz um ensaio, do ensaio você volta para o médico, do médico ele indica para o cirurgião faz um trabalho em equipe, e daí o Perita Hub ele surgiu com a ideia de juntar esses bons profissionais, né, essas soluções, e oferecer o staff que hoje a gente desfruta, que é de produtora, de publicidade, comercial, até contabilidade, jurídico, que é um staff empresarial para acabar com o lance da escassez, né, onde as pessoas possam se organizar, se retroalimentar. Faz o seu. Isso. E como eu faço isso? Aí pronto, aí vem para a situação. Como eu consigo fazer isso? Eu faço isso sozinho? Não. Hoje eu tenho uma gestora que está me ajudando nesses relacionamentos, nessas relações, nessas construções. Passo a ter um comercial que vai gerir a demanda do que está por vir. Tem uma publicidade que está ajudando a gente a divulgar isso. Então, ou seja, é a prova de que ninguém sozinho faz nada. E todo negócio que tem sucesso, ele tem esses departamentos se comunicando, se conectando e trabalhando em paralelo, né? Não é só fazer, fiz o comercial, pronto. Não fiz o comercial, não, é um trabalho contínuo que toda a staff, ela tem que estar ali mobilizada e trabalhando em paralelo para o mecanismo girar. É a forma de só as reuniões que a gente faz, né, de alinhamento. É todo mundo presente sempre em todas as reuniões. Então, um depende do outro, um tem que andar todo mundo junto. Exatamente. Tem até um ditado popular que diz, né? Quer ir rápido, vá só. Quer chegar longe, vá acompanhado, vá em equipe, que aí vocês se protegem e conseguem chegar a um lugar onde você não chegaria sozinho. E é com base nisso que a gente rodou essa chave e eu comecei a enxergar essa abundância. Existe uma dificuldade nesse processo, a gente está remando contra o que o mercado faz, mas hoje eu me sinto protegido, eu me sinto seguro de ter profissionais, pessoas realmente interessadas, acreditando nesse propósito, fazendo parte desse movimento que é o Perita Hub, que é essa cultura empreendedora, e eu me vejo chegando mais longe, junto com todos vocês e com todo o staff, com toda a rede que a gente termina conectando, né? É bacana que a gente nem lançou ainda a ideia do clube e já tem pessoas procurando, querendo fazer parte do movimento, né? Bom saber que tem com quem contar, né? A gente não tá criando isso só pra gente. E de todos os nichos e todos os meios, né? Não é segmentado para só um tipo de segmento. Engloba todo mundo que queira fazer, todo mundo que queira prestar algum serviço, entendeu? Construção civil. Eu duvido que quem esteja nos assistindo agora não esteja gostando desse conteúdo, não esteja gostando dessa conversa. Isso é música para os ouvidos de quem está sentindo a dor de estar sozinho, né? E muita gente ainda nem está aberta para essa conversa, está ouvindo agora pela primeira vez sobre a importância do comercial, a importância do marketing, a importância, não sabe nem que é networking, tá ligado? Então você se atentar a essa globalização que a gente tem dentro da engenharia, desses novos setores que muita gente ainda não dá importância. É o que vai mudar, cara. Eu acho que é o que eu entendo que vai mudar o cenário antigo, aquela engenharia antiga, a engenharia quadrada, né? A gente já vê dentro da perita, né? Esse ideal. Onde as pessoas elas se desenvolvem, elas veem espaço para se desenvolver. Se chegar ao ponto de voar, como a gente passou aqui na perita, já passaram mais de 500 engenheiros ao longo aí de 4 anos. E, poxa, passou tanta gente, saíram porque a gente é uma empresa de conexão. Então, as pessoas se conectam, elas fazem um job, elas vão, elas indicam um serviço, elas confiam no trabalho, elas têm aquele... eu gosto até de futebol, é com quem jogou no Flamengo, né? O cara tem aquela história, poxa, tô aqui, mas ele é meu time do coração. Então, pelo menos é essa sensação que eu sinto, né, diante da trajetória de quem passou aqui. Naturalmente existem brigas, discussões, desgastes. Eu acho que isso faz parte de todo o crescimento, né? Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, que é o Calil, 12 anos. A gente teve brigas assim, digamos, poxa, gigantes, brigas de pode comer, mas hoje a gente se entende, a gente conversa. Eu acho que a briga, a discussão, o atrito, ele serve para o crescimento, ele leva sim, ele traz na verdade o crescimento, porque se você supera aquele crescimento, aquele arranhão, aquele litígio, se vocês estão divergindo por um propósito positivo, isso é engrandecedor. E eu acho que foram litígios, foram vitórias, foram conquistas, foram derrotas que constroem, que pavimentam esse caminho que hoje estamos aqui seguindo, né? Então a coisa, como vocês falaram, na virada de chave, a partir do momento que a gente tem um staff, a coisa fica mais sólida, né? Ela passa a ter um sentido, a gerar um movimento que hoje eu acho que é o que eu sinto, e vocês, pelo que eu vejo, também sentem, porque fazem parte da coisa.
e sem vocês a coisa não movia. Pausa que chora. Mas é isso, o Perita Hub vem então pra proporcionar o mercado, né? Vamos ser sinceros, que não é algo que a gente vê, não é algo que ninguém espera, né? A gente tá trazendo isso aí, espero que... E pra todo mundo que a gente dá a ideia, dá essa apresentação, a pessoa fica surpresa, maravilhada. Caraca, vocês estão montando isso tudo, não sei o que. Então a gente já vê uma aceitação muito grande daquilo que a gente tá propondo, né? Tem gente que diz que é impossível, eu fico muito motivado. É impossível, né? Agora. Peraí. Me dá um beijo. Quando diz impossível encher o tanque, vai de gasolina ativada. Aí, Marcelo, agora a gente tá em busca de quem pra entrar nesse hub, hein? Águias, tá? Então, assim, quem entra nesse hub são profissionais interessados em mudar o mercado. Aquele que vem para sondar, aquele que vem para conversar, aquele que vem para achar que vai tirar uma vantagem. O curioso é até bem-vindo, desde que ele tenha boa fé, boa intenção. Mas aquele que vem quadrado, ele não Esse aneco, já ele sai. ele vai sair naturalmente. Como eu disse, assim, passamos aqui mais de 500 engenheiros aqui na empresa, entre estagiários, novos parceiros. Então, assim, a gente tenta se conectar. O bacana hoje é que a cultura espelhe aquele que não pensa de acordo com um todo, né? Então, quem é bem-vindo para o Perita Hub? Aquele que quer se diferenciar, aquele que valoriza empreendedorismo, aquele que entende a importância de um staff, né? Aquele que tem a visão de médio e longo prazo, aquele que tem a visão de realmente entregar acima do que foi contratado, porque quando a gente indica uma pessoa que tem minimamente esses comportamentos, que tem essa visão, o cliente ele fica satisfeito, e a gratidão traz pra gente o volume, traz pra gente o retorno, alimenta o comercial, e essa gratidão é publicitada com marketing, e essa gestão do Hub é feita por um profissional que tem essa visão, que traz essa cultura, que deixa isso bem evidente. Então podemos perceber que de alguma forma, na minha posição, eu me sinto blindado hoje, porque eu tenho pessoas ao meu redor, parceiros ao meu redor, chaves, tá? A gente não tem como ter 500 parceiros que pensem dessa forma, mas a ideia do Perita Hub é lançar o G15. Então a gente vai ter um G15, vamos ter um G30 e até julho vamos fechar com 50 parceiros chaves. Exato. Temos muitas outras pessoas para entrar, mas isso deve acontecer de forma pautada, né, de forma segmentada, para que aquele que venha a ser recebido, ele entenda que existe uma cultura, que isso é uma visão, e eu acho que é aquela história, todo mundo ele é bem-vindo, e aquele que vê que aquilo não é o lugar dele, ele termina saindo naturalmente. Então, Vai ser algo natural, porque é como a evolução da Perita, né? A evolução da Perita ela foi gradual, a gente incorporou um comercial, a gente incorporou um marketing, a gente validou ideias de curso, validou ideias de imersão, workshop, e foi validando estilos de networking também. Então, com essa evolução é que a gente chegou até o Hub. E agora, com a ideia do Hub, a gente também vai evoluir ele gradualmente, que é convidando essas áreas, inserindo essas pessoas que têm a agregar. Porque, como você falou, se a pessoa está aqui com visão de mercado, ela vai entender a cultura da empresa, ela vai entender o que a gente está propondo, e se ela tiver a mesma visão, ela vai ficar, senão ela acaba saindo naturalmente. E Amanda, é isso que você fala, por exemplo, da cultura, que fique bem claro, eu acho que é um ponto que deve ser tocado para o Perita Hub, que a nossa empresa hoje, ela vem se formando uma empresa de intermediação de negócio, tá? Então a gente vai oficializar um Perita Hub a posição de intermediação de negócio. Então, poxa, o que é intermediação de negócio? Você vai cobrar comissão? Claro, você precisa sustentar. Como isso sustenta? Com intermediação, com a taxa que não afete o preço. Né? Falar de 0,5%, de 1%, de 2%, algo que a gente possa fomentar para poder reinvestir nessa rede que venha a crescer e lá na frente mudar o mercado. Estamos certos? Errados? Não, pô, é o nosso movimento. Então, se você veio para cá e de repente não se encaixou, você está errado? Não. Você pode fazer um outro movimento em outro lugar. A gente tem que respeitar os movimentos que são criados. Então, a visão ela é justamente essa. Você se conecta com a gente se isso fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você, você não está errado, ninguém está certo, ninguém está errado. Você com certeza vai conseguir se conectar em outro movimento, você vai encontrar o seu espaço. Então eu acho que o mundo hoje ele vem caminhando para essa personificação daquilo que faz sentido para você, né? E a minha dor foi essa lá atrás, eu acho que terminou sendo a dor de vocês também. E isso a gente constrói um ambiente onde a gente possa sentir essa solução. Então a visão de quem vai se conectar, de quem vai ficar, de quem vai sair, de quem vai dar certo, de quem vai dar errado, é o que você falou, é validando, é testando, basta o stop loss aí ele ser curto, né? Curto. Vamos para cima, errou, volta para trás, reverte, ajusta. Então aqui a regra
ela existe. Mas para ela mudar é um pulo, basta ver que ela não faz sentido, né? Eu acho que passamos por tudo isso. A gente continua e vai continuar. Continuando passando e validando e testando e aprovando ou aprovando e assim a gente vai. E a gente espera, o que a pessoa que entra espera? Deve esperar. O que ela deve esperar, o que ela vai ter, na verdade, é só um acesso a águias. Ela vai ter um palco que não existe dentro da engenharia, onde ela pode se projetar, onde ela pode construir a autoridade dela, porque ela vai estar se relacionando com pessoas especializadas, ela vai estar se relacionando com autoridades em determinados assuntos. Ela passa a ter acesso a um case de soluções extenso, né? Ou seja, poxa, ele trabalha com uma coisa, ele quer saber de um assunto que ele não tem conhecimento, ele tem um profissional ali do lado dele que é o melhor na cidade daquilo. E principalmente com o staff empresarial que vai ser disponibilizado para ele, né? Desde a produtora, que está aqui apoiando o nosso projeto também, né? Gerando todo esse conteúdo de forma diferenciada. E se ele está atraindo você, faz um sentido, contrata eles que eles vão atrair o cliente. É uma publicitária que vai estar auxiliando vocês no roteiro, na campanha, treinando seus funcionários, orientando como você pode se posicionar. É um comercial que tem uma ferramenta que pode auxiliar. É uma gestora de relacionamento que pode pegar ele pela mão e conectar ele com aquela outra solução. É um jurídico especializado que vai blindar os contratos deles, as relações. Eu estou sem ar para falar de tanta coisa. Tem direito a muita coisa, né? Tudo e um pouco mais. E a ideia é que essa rede ela cresça junto, ela se desenvolva, e aquele que venha a errar, que venha de repente a não entregar um trabalho à altura, ele provavelmente vai ser expelido naturalmente dessa rede que visa entregar mais do que recebe, mais do que promete. Então, se eu estou... Toda e qualquer empresa que tiver aqui, todo e qualquer profissional que promete entregar 2, tem que entregar 3. Tem que ir um pouco além. Eu acho que é essa a visão da Perita, a visão de todos nós aqui. E quem tiver conectado com esse movimento tem que pensar parecido. Claro que toda e boa ideia ela sempre vai ser bem-vinda e naturalmente agregada se fizer sentido. Quando é que a gente começa, Perita Hub? Rapaz, eu acho que isso daí vai ser segredo, viu? Eu acho que já começou. Na verdade, É segredo ou não é segredo? a gente vai abrir para o público em segredo. Já começou, né? A gente já tem as águias que são fidelizadas pela Perita, que voaram juntos durante esse tempo, que vão dar início ao Hub, para a gente ter exatamente as soluções que a gente precisa, e assim ajudar a construir comissões de ética, comissões de como vai funcionar todo esse Hub, para estar todo redondinho para quando a gente abrir para o público, e abrir para você que está assistindo também e quiser participar. Isso aí. E vamos encher o comercial, né, Matheus? De demanda. Com certeza vai chover demanda para direcionar. Já acontece muito isso. Para todas as demandas que eu venho, tem que dar uma vazão, mesmo a gente fazendo ou indicando para outras pessoas. Então, com o Hub, meu mix de soluções vai aumentar exponencialmente. Então, hoje em dia eu tenho acesso a diversas empresas, cada uma de seus segmentos, e cada demanda que eu tenho, eu consigo atender de alguma forma, seja para parceiro A, parceiro B, parceiro C. Eu consigo diligenciar quem é a melhor pessoa para fazer determinado serviço. Porque quando chega uma demanda, vai depender do nível financeiro que o cliente tem para fazer aquele serviço, se ele tem muito dinheiro, se ele tem pouco dinheiro, se ele está apertado, se ele não está, o nível de urgência que ele tem, o nível de importância que ele dá para aquele serviço. Então, tudo isso tem que ser entendido e estruturado para saber quem é a melhor pessoa para você indicar quem é a melhor pessoa para fazer um serviço que tem que fazer. Então, quanto mais pessoas no Hub, mais soluções eu vou ter para estar indicando e oferecendo serviço para as outras empresas, para os outros clientes. E o cliente nunca fica sem solução. Jamais. Então, independente da demanda que vem, eu consigo dar uma vazão, eu consigo dar um direcionamento para estar indicando o melhor especialista por causa daquela pessoa. Falou o nosso DJ, né? DJ de demandas. Então é isso, pessoal. Vocês que estão aí assistindo, tá? Isso é uma palhinha do que está por vir no Perita Hub, é o que a gente está aprontando. A gente fala de Perita Cast, workshop, curso de imersão, um Perita Hub, que é o segredo que aí vem sendo contado aí em parte para você entender. Só os spoilers. Né, Matheus? Tá assim. Que vocês não querem fazer parte. E a Perita tem algumas pequenas soluções, tá? Dentro do universo da engenharia, que vocês podem consultar nos episódios aí que vão ser veiculados a nível de staff. A gente pretende trabalhar uma melhora contínua, nos esforçar cada vez mais para poder atendê-los com qualidade, absorver novos parceiros, né? E vencer as discussões, brigas e qualquer desgaste que venha a ter no processo, que naturalmente acontece, mas a gente está aqui com o objetivo de trabalhar e entregar o melhor. Queria agradecer a minha equipe aí, vamos para cima. Bora. Águia. Boa com a águia.